O mercado de robôs aspiradores está cada vez mais competitivo, e a Lectrolux entra nesse jogo com o robô aspirador Lectrolux G7 aspira passa-pano e autolimpante, prometendo uma limpeza completa e autônoma. Mas será que ele cumpre o que promete? Este é o meu segundo robô aspirador. Vou falar um pouco sobre suas funcionalidades e te ajudar a decidir se ele é a escolha certa para a sua casa. Este review também está disponível em texto no Scotter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Meu primeiro robô aspirador foi um multilaser dos mais simples. Ele quebrava um bom galho mantendo a casa sem pó. Ele não mapeia a casa e anda de maneira aleatória. Mas ligando todos os dias e deixando ele funcionar até acabar a bateria, cerca de 1h30, a casa ficava relativamente limpa. Como apenas aspira sem varrer e não é muito forte, o multilaser não conseguia pegar partículas maiores e mais pesadas, mas removia a maior parte do pó. A função de passar pano, por outro lado, era inútil, pois rapidamente o pano secava e ele ficava apenas arrastando um pano seco pela casa. Além disso, o pano faz o robô enroscar com mais facilidade. O problema do multilaser é a durabilidade. Com quase 1 ano de uso ele ficou bem lento e parou de funcionar. Mandei para garantia e consertaram, apenas para dar o mesmo defeito de novo após quase outro ano. Mandei outra vez para garantia e consertaram novamente. Mas nesse segundo defeito eu já estava querendo partir para outro e acabei comprando o G7 antes mesmo do multilaser retornar. Já havia ficado claro para mim que os robôs mais baratos são todos parecidos. Estava disposto a comprar um robô inteligente mais caro e que tivesse as seguintes características: mapear a casa para limpar a casa toda de forma mais eficaz, tanque de água para passar pano na casa toda sem precisar ficar tirando pano para molhar. O XR500, também da Lectrolux, foi o primeiro que me chamou a atenção, mas acabei optando pelo G7 por ter a vantagem da base e por poder aspirar e passar pano ao mesmo tempo. Não ter que tirar o reservatório de pó para esvaziar a cada limpeza me pareceu um bônus interessante. Além disso, há a possibilidade de automação, programando o robô para funcionar sozinho todos os dias por um bom tempo, sem precisar se preocupar em esvaziar o reservatório ou colocá-lo para carregar. Cheguei a considerar alguns modelos da Xiaomi também, mas desisti pela falta de garantia no Brasil, visto que a venda é feita por importadores independentes na maioria dos casos. No caso da Lectrolux, é a própria representante brasileira que faz a venda nos principais sites de e-commerce, e oferece a garantia nacional. O Lectrolux G7 possui um design moderno e compacto, se encaixando bem em diversos ambientes. Sua construção é robusta e os materiais utilizados transmitem a sensação de durabilidade. A base de carregamento e autolimpeza também é bem projetada, ocupando um espaço razoável. Note que os robôs da categoria do G7 são maiores que os robôs mais simples e mais baratos. O meu robô antigo conseguia entrar embaixo das camas e da cômoda do quarto da minha filha, por exemplo. O G7 é muito alto e não consegue. Mas aí não há muito o que fazer, os melhores robôs são maiores para poderem comportar tanque de água e outros componentes adicionais que os mais baratos não têm, além de frequentemente exibirem aquela torrezinha que faz o mapeamento a laser. Confira algumas das funcionalidades do robô aspirador Lectrolux G7 aspira passa-pano e autolimpante, aspiração e passagem de pano. O G7 combina as duas funções em um único aparelho, sendo capaz de aspirar diferentes tipos de superfícies e passar pano no chão. A fabricante na verdade diz que ele faz 4 funções: varre, aspira, passa pano e se autolimpa. Mapeamento e navegação. Ele cria um mapa detalhado da sua casa, permitindo uma limpeza eficiente e personalizada. Você pode definir áreas restritas e programar a limpeza para horários específicos. Sucção e potência. O robô oferece diferentes níveis de sucção, adaptando-se a diferentes tipos de sujeira. A potência é suficiente para remover até mesmo os pelos de animais de estimação. Bateria e autonomia. A bateria oferece uma boa autonomia, permitindo a limpeza de áreas consideráveis com uma única carga. Escova principal. Uma grande vantagem do G7 em relação ao meu multilaser é a escova principal. O robô da multilaser dependia só da aspiração e das 2 vassouras laterais para remover as partículas.
Em qualquer robô, a aspiração não é tão forte quanto a de um aspirador comum, até porque eles funcionam com baterias. Assim, a escova principal do G7 é fundamental para varrer e coletar as partículas, facilitando o trabalho do aspirador. É por isso que o fabricante diz que ele também tem a função de varrer, o que não acontece com os robôs mais baratos que apenas aspiram. A escova principal fica instalada na entrada do aspirador e girando o tempo todo enquanto o robô está em funcionamento. É nela que ficam presos os fios de cabelo em sua grande maioria. O robô já vem com um acessório com uma lâmina para cortar esses fios e jogá-los fora. Assim, de tempos em tempos é bom inspecionar a escova. O G7 tem apenas uma escova lateral, mas isso não é um problema, visto que uma única escova é suficiente para limpar os cantos, pois ele gira. Diferente das escovas laterais do multilaser, a do G7 pega poucos fios de cabelo, pois eles se concentram na escova principal. Ambas as escovas têm uma vida útil. O aplicativo conta o tempo de uso delas e avisa quando for a hora de trocar. Após quase um ano de uso do meu G7, a minha escova principal ainda tem 37% ou 113 horas de uso restante, enquanto que a escova lateral tem 6% ou 13 horas. Como elas estão em bom estado, devo ir além do que o aplicativo sugere. A aspiração é um ponto forte do G7 e posso dizer que ele faz seu trabalho muito bem, substituindo quase por completo a necessidade de um aspirador comum. O quase é por conta de cantos atrás de portas, embaixo de móveis, e outros lugares em que o G7 não consegue chegar. Após alguns dias fica notável a diferença entre a parte limpa onde o G7 tem acesso e o pó acumulado nas partes onde ele não consegue chegar. No quesito passagem de pano, o G7 não é tão perfeito. O que ele faz equivale a realmente arrastar um pano ou mopo pela casa, fazendo movimentos, mas sem pressionar muito. O robô não tem força, peso suficiente para esfregar o pano. Assim, sujeiras superficiais serão limpas com facilidade, mas as mais grudadas vão permanecer. Ele quebra um bom galho em quartos e áreas que não têm muita sujeira gordurosa grudenta. Na cozinha, por exemplo, é mais complicado. É o cômodo que tende a ficar mais sujo. Outra vantagem do G7 é que ele aspira e passa pano ao mesmo tempo. Alguns robôs têm as duas funções, mas só podem fazer uma de cada vez. Em alguns casos é preciso tirar o reservatório de pó para colocar o reservatório de água. O reservatório do G7 tem espaços separados para o pó e para a água. E a água é suficiente para limpar minha casa toda, sem precisar reabastecer. No reservatório eu tenho colocado água com um pouco de álcool, às vezes com algumas gotinhas de detergente. Não se pode colocar muito detergente ou desinfetantes, pois o piso tende a ficar marcado e opaco. O álcool não tem esse problema. Com o meu antigo multilaser eu descobri que mesmo um chão que parece perfeitamente limpo tem sempre uma certa quantia de pó, que isoladamente os olhos não veem, mas fica evidente na hora de esvaziar o reservatório. Com o G7 eu descobri o mesmo em relação ao pano. Mesmo com o robô passando pano todo dia, sempre que vou lavar o paninho de microfibra no tanque a água sai bem suja. O paninho de microfibra vai perdendo a eficiência com o tempo. Quando percebi que meu robô não estava mais limpando como antes, eu soube que era hora de trocá-lo. E aí a eficiência voltou. A base autolimpante é bastante útil. Ao terminar o serviço, o robô volta sozinho para ela e esvazia o reservatório de pó, sem intervenção do usuário. O saco da base é bem grande e pode guardar o pó de muitas limpezas. Só troquei uma vez em quase um ano de uso. A troca acaba sendo não por ele estar cheio, mas sim pelo odor do ar que a base solta quando o pó está sendo coletado do reservatório do robô, por conta da presença de bactérias e micro-organismos no saco, tal qual acontece com aspiradores de pó comuns que usam saco. A base é algo que encarece um tanto os robôs aspiradores. Creio que o alto valor seja justificado pela necessidade de haver um outro motor de aspirador ali, bem mais potente do que o do próprio robô. Ele pode ser mais potente por estar ligado na rede elétrica, sem necessitar de baterias, e precisa ser potente para conseguir esvaziar o reservatório do robô. Na parte traseira da base há um espaço para enrolar a sobra do fio. O manual diz que é preciso deixar um espaço relativamente grande livre ao redor da base, mas na prática tem usado um espaço bem menor e o robô consegue encontrá-la sem maiores problemas.
O mapeamento do G7 é muito bom. No primeiro uso ele vai contornar todas as bordas da casa, indo e voltando pelos cômodos e usando o laser para fazer o mapa. Com o mapeamento pronto, nas próximas vezes ele faz a limpeza um cômodo por vez. Ou pode limpar apenas os cômodos especificados. No mapeamento da minha casa o robô acabou considerando um corredor, o quarto e o banheiro da suíte como sendo um único cômodo. Corrigi isso manualmente para que ele considerasse 3 cômodos distintos. Também coloquei uma barreira na porta que vai para o quintal para ele nunca tentar ir lá e não ficar dependendo do sensor anti-queda, que em algumas ocasiões falhou, o que pode ter alguma relação com o sol batendo ou com sujeira no sensor, mas não tenho certeza. Depois que limpei não ocorreu mais. A bateria tem uma boa autonomia, suficiente para limpar minha casa toda de 2 a 3 vezes. Quando a bateria chega em 15%, o robô volta automaticamente para a base para carregar. Como ele sempre volta para a base a cada limpeza, a bateria só chega nos 15% quando eu faço 2 ou mais limpezas seguidas. Eventualmente faço isso para passar pano mais de uma vez. O G7 detecta tapetes e carpetes e tem um tratamento especial para eles. Se estiver passando pano ele desvia, mas se estiver apenas varrendo e aspirando ele sobe nos tapetes e liga o aspirador no nível mais forte, para tirar o pó e pelos de animais que ficam presos neles. É um recurso interessante, mas que naturalmente só funciona para tapetes mais grossos e lisos. Se o tapete for mole o robô vai embolar ele todo e às vezes se enroscar. Não tenho tapetes peludos, mas imagino que também vão causar problemas para o robô. Carpetes eu não tenho, mas entendo que deve funcionar perfeitamente nesses casos, afinal eles estão colados no chão, ou seja, não vão sair do lugar, e costumam ser lisos. A automação do ponto de vista técnico funciona. O robô é controlado pelo app Smart Life, que é praticamente obrigatório. No robô mesmo só há 2 botões, para começar o serviço e voltar para a base, então qualquer personalização das tarefas precisa ser feita pelo Smart Life. A possibilidade de agendamento é interessante na teoria, mas na prática ela depende de como é a sua casa. Se ela não tem degraus nem nada que o robô enrosque, a tendência é que funcione bem, desde que você se lembre de manter as portas abertas para que ele passe. Mas na minha tem alguns objetos e alguns pequenos degraus em que às vezes o robô enrosca. Alguns objetos em que o robô às vezes enrosca que incluem apoio de pés que uso quando estou no computador, seguradores de porta, e alguns tapetes mais finos como os que uso nos banheiros. Tem também um pequeno degrau nas entradas dos banheiros e entre a sala de jantar e a cozinha. O robô é até bem inteligente com degraus, às vezes ele se afasta, toma impulso e acelera as rodas para superar esses obstáculos, mas às vezes ele enrosca e avisa que precisa de ajuda. Há algum tempo notei que ele estava enroscando mais que o normal, mas uma boa limpeza das escovas resolveu o problema. Os avisos aparecem no aplicativo e também são emitidos por voz no próprio robô. Eles são em português e anunciam também que o robô está iniciando limpeza, continuando, voltando para a base, carregando, etc. A integração com assistentes é interessante, de modo que eu posso dizer Alexa, ligue o robô aspirador e ele inicia o serviço. Enfim, a automação é bastante interessante, mas com algumas ressalvas, como essas dos obstáculos. Não adianta deixar o robô programado para limpar sozinho se a casa estiver sempre cheia de obstáculos que o robô pode enroscar. Além disso, a automação é bacana para a função de varrer e aspirar, pois o robô vai voltar para a base e esvaziar o tanque de pó sozinho. Para passar pano não dá para contar muito com a automação, pois o pano vai precisar ser limpo manualmente e o tanque de água vai precisar ser carregado. Dá para programar uma limpeza com passagem de pano, mas para a segunda intervenção manual será necessária pelo menos para limpar o pano. Por outro lado, o robô enrosca menos em degraus e obstáculos quando está sem o pano. O pano aumenta a área de contato com o chão e torna o robô mais suscetível a enroscar. Além disso, o próprio chão molhado pelo pano fica mais escorregadio e pode fazer as rodas derraparem e dificultar a subida de degraus. Já vi algumas rampinhas à venda na AliExpress, mas elas aparentemente são para degraus maiores. Todos os acessórios consumíveis do G7 podem ser adquiridos no site da representante brasileira da Electrolux. Isso inclui o saco de poeira, pano mop, filtro EPA, escova central e escova lateral.
O inconveniente é que os preços são altos. Acaba compensando comprar na AliExpress, mesmo com todos os impostos que o Lula e o Haddad não param de criar. Também no site da fabricante há peças de reposição, como o reservatório de pó e água, a bandeja do mop, o encaixe da escova central, as rodas e a bateria. Novamente é tudo um tanto caro, com a bateria sozinha custando mais que um robô dos mais baratinhos. Então espero não ter que repor nenhuma peça tão cedo. Estou bastante satisfeito com o robô aspirador Lictrox G7 aspira passa-pano e autolimpante. Ele não é perfeito, mas não consigo imaginar um produto que não tem os problemas dele sem custar muito mais caro. Ele quebra um bom galho em manter minha casa limpa, ou ao menos habitável, por mais tempo. Em relação ao meu robô anterior da Multilaser, o Lictrox G7 é muito melhor. Pontos positivos: limpeza completa e eficiente, mapeamento preciso, base autolimpante, fácil de usar, suprimentos mais baratos na AliExpress. Pontos contra: a passagem de pano pode não ser tão eficaz em sujeiras muito incrustadas, o robô às vezes enrosca em tapetes, degraus e objetos, dificultando seu uso sem alguém por perto. Os suprimentos são bastante caros no site do representante brasileiro, e o governo Lula cada vez coloca mais impostos nas importações. O G7 se destaca pela sua versatilidade, eficiência e facilidade de uso. Se você está considerando adquirir um robô aspirador, vale a pena dar uma olhada nesse modelo. Para adquirir o robô aspirador Lictrox G7, clique no link da descrição. Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o review completo no Scotter Blog. Veja o link na descrição. E até o próximo review. Coleta de coisas.